Como saber se eu estou cantando certo? Como saber se eu canto bem? Esse vídeo é um teste para a sua voz. Eu sou Luísa Lobo, Voice Coach e cofundadora do Full Voice Institute. Nós já treinamos milhares de professores de canto e de cantores com o nosso método e ao final desse vídeo você vai ter a resposta se você está cantando bem, se você está cantando certo ou se tem aspectos aí que você precisa melhorar. Mas antes quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e deixa aí aquele seu joinha no vídeo. Antes da gente começar o nosso teste, eu quero te falar o seguinte, a gente vai avaliar aqui 3 aspectos para saber se você canta bem ou não: afinação, extensão vocal e timbre. Mas tem um aspecto extra que eu quero que você, desde o começo, leve em consideração. O principal sinal de que você não está cantando bem e não está cantando certo é se você tem um desconforto na hora de cantar. Se você sente que a voz fica rouca, falha depois que você canta, se você sente arder, se você sente apertar, se você sente tensão, se você sente que tem que fazer um esforço enorme para cantar. Se você percebe esses aspectos de esforço, de tensão, de desgaste vocal após o canto, já te digo antecipadamente, não tá certo, tá? Porque cantar não machuca a nossa voz, cantar melhora o nosso instrumento ao invés de piorar. Então guarda isso com você, tá? Esse é o primeiro sinal de que alguma coisa não tá indo bem. Mas se você não sente desconforto para cantar, se você percebe que a sua voz flui e mesmo assim você tem aquela insegurança, aquela desconfiança de que alguma coisa pode não estar certa, então vamos seguir aqui no teste. Você também pode usar esse teste para ver se percebe alguma tensão, algum desconforto, que isso sim vai ser aí um sinal, uma bandeira vermelha de que alguma coisa tem que ser corrigida. Para esse teste, a gente vai usar a música Evidências do Chitãozinho e Chororó, porque é uma música cuja melodia é muito conhecida pelos brasileiros. Para fazer esse teste, você vai utilizar um dispositivo para gravar a sua voz. Pode ser o celular, um aplicativo de gravador no celular também, né, ou a câmera do celular. Só não usa assim o WhatsApp, não manda áudio pelo WhatsApp, porque o WhatsApp normalmente diminui a qualidade da gravação. Então usa a câmera ou um aplicativo próprio de gravação no seu celular, ou o que você tem aí de gravar que você acha que a qualidade fica um pouquinho melhor da sua voz. Eu vou tocar aqui Evidências em 2 tonalidades. Uma vai ser um tom abaixo do tom original e a outra vai ser um tom acima do tom original. Essa tonalidade um tom abaixo do tom original, ela vai funcionar mais para vozes masculinas no geral, tá? Ou vozes femininas muito graves. Agora, o tom que eu vou tocar, um tom acima do tom original da música, a gente vai utilizar para fazer o teste para a maioria das vozes femininas ou para vozes masculinas muito agudas. Você também pode testar as 2 tonalidades se quiser. E aí vai ser o seguinte, eu vou tocar uma vez a música e vou cantar aqui com você e você vai cantar junto comigo. Aí, imediatamente depois que eu parar, você vai repetir exatamente a mesma melodia sozinho, sem o acompanhamento. Você vai gravar essas 2 partes, cantando junto comigo e cantando uma vez sozinho a mesma coisa. Você vai repetir a mesma coisa. A gente vai fazer isso no grave, que é a parte do verso, que é a parte mais grave da música, e depois a gente vai fazer isso no refrão, que é a parte mais aguda da música. A maioria das músicas segue essa sequência. Tem um verso que é mais tranquilo normalmente de fazer, que é mais grave, e aí o bicho pega nos agudos. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso depois. Então lembre-se que você pode escolher só uma tonalidade ou pode testar nas 2, mas considere aí que uma específica vai ser a que você vai se avaliar. Então agora a gente vai fazer na tonalidade mais grave, que vai contemplar mais as vozes masculinas ou vozes femininas muito graves. Você vai perceber que na minha voz parece que eu já estou no limite dos meus graves em alguma parte, mas como eu falei, como essa região é para a maioria das vozes masculinas, para a maioria dos homens isso aqui vai estar super tranquilo. E é para usar essa voz que a gente fala que é a voz de peito, que é uma voz falada. E aí vai ficar assim, ó. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Repete. Agora eu vou fazer na tonalidade para a maioria das vozes femininas. Então a gente vai fazer assim, ó. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
E agora a gente vai fazer o refrão primeiro na tonalidade mais adequada para a maioria dos homens, que vai ficar assim, ó. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. E agora a gente vai fazer na extensão para a maioria das vozes femininas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vão negando as aparências, disfarçando as evidências. Gravou? Então, eu falei que esse vídeo era um teste. Por isso que você precisa gravar, porque a gente vai ouvir o que você gravou e a gente vai agora avaliar o que aconteceu. A gente vai avaliar 3 aspectos. O primeiro vai ser a afinação, depois a extensão vocal e depois o timbre. Para avaliar a afinação é o seguinte, lembra que eu falei para você gravar uma vez comigo, junto com o meu exemplo, e depois repetir a mesma coisa isoladamente, né? Sem o meu exemplo e cantando assim a capela. Você vai ouvir o áudio e você vai prestar atenção se você conseguiu cantar exatamente a mesma coisa nas 2 vezes. Então vamos supor que no exemplo junto comigo ficou assim: quando eu digo que deixei de te amar. E aí na hora que você foi repetir sozinho, ficou: quando eu digo que deixei de te amar. Percebe que tem uma diferença na melodia, nas notas, no som? Eu preciso que você escute com detalhe. Se você quiser, você pode escutar com detalhe a minha voz, a sua voz junto com a minha voz e depois a sua voz isolada. Fazendo aqui no tom mais agudo, a melodia que é esse desenho, ó, tá 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 tá, tem que ser a mesma. Se você muda isso no meio do caminho, tá, 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 às vezes a gente nem repara que tá mudando. Então aí talvez tenha alguma questão com a afinação, que pode ser uma dificuldade, pode ser um ponto que você tem que melhorar. Você não consegue ouvir uma melodia, né, esse desenho da música e reproduzir esse desenho da música de maneira constante. Avalie a sua afinação principalmente nessa parte mais grave, porque em geral é a parte mais fácil da música, né? Porque o refrão a gente precisa de algumas questões mais técnicas para conseguir alcançar os agudos. Mas na parte grave, para a maioria das pessoas, ela é mais fácil de acompanhar a melodia. Então, se você percebeu que não conseguiu acompanhar ou se você nem consegue ter a percepção de avaliar se você consegue manter a melodia, coloca aqui nos comentários: afinação, preciso melhorar a afinação. Então, você já tem aí um norte do que é que você precisa melhorar para, enfim, cantar bem, cantar de forma correta. Eu até falo muitas vezes que em relação, por exemplo, a questões de interpretação, de timbre, muitas vezes, a gente tem muitas escolhas assim flexíveis em relação à interpretação que a gente quer dar para a música, mas a gente não pode cantar desafinado, porque se a gente cantar desafinado realmente fica uma coisa estranha. O segundo aspecto é o da extensão vocal. Então, se por acaso você percebeu que na parte grave você até conseguiu afinar, mas chega principalmente na notinha ali do final e nessa notinha sua voz fica instável, talvez você tenha uma questão da sua extensão vocal para os graves para melhorar. A última notinha que eu tô falando é essa aqui, ó. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Às vezes essa nota do final, esse amo, não sai. E se ela não sair, é porque porque a gente tá ali no limite do grave mesmo, mas na tonalidade, se você tá fazendo na tonalidade correta, essa aqui que eu tô exemplificando agora, para a maioria das vozes femininas, e a outra, essa tonalidade aqui é quando eu digo que deixei de te amar, para as vozes, a maioria das vozes masculinas, você tem que conseguir fazer o grave da sua classificação aí, tá bom? Se o grave foi uma dificuldade, coloca aqui nos comentários. Preciso melhorar extensão vocal para os graves. Agora, lá nos agudos pode ser difícil de fazer, né? E nessa loucura do tom para as vozes masculinas e
E nessa loucura, para as vozes femininas aqui. Se você não conseguiu fazer essa voz, se você não conseguiu chegar nessas notas, se quando chega aqui, por exemplo, você faz a oitava de baixo, então em vez de começar nessa nota aqui, você começa aqui, ó. E nessa loucura. Ou, para referência de vozes masculinas, em vez de você começar aqui, ó. E nessa loucura. Você tá começando aqui. E nessa loucura. Aí pode ser uma questão de extensão vocal. Você não tá conseguindo alcançar os agudos. E eu vou te dizer, principalmente para os homens, tá? Eu sei que essa música é aguda, que muitos homens com a voz mais grave vão dizer que não encaixa. Então eu já abaixei até um tonzinho aqui para facilitar a vida, mas ainda assim fica desafiador, ainda assim fica difícil, e eu garanto que todas as vozes masculinas com técnica conseguem chegar nessa nota, inclusive no tom original, mas já com essa colher de chá aqui de um tom abaixo consegue sim chegar com uma voz consistente, com uma voz legal, mas precisa de técnica. Então o que acontece muitas vezes é que quando a gente não tem a técnica e não tem a extensão vocal para cantar aqui, ou aqui que foi a referência que eu dei para as vozes femininas, a gente acaba fazendo ou oitava de baixo, ou a gente desafina nessa nota, né? Ou a gente grita, força, ou a voz fica muito fraquinha. Então, se aconteceu alguma dessas coisas aí com você no meio do caminho, você coloca aqui pra mim. Preciso melhorar a extensão vocal nos agudos. E aí, se até agora pra você conseguiu manter a afinação, conseguiu manter a extensão vocal, a gente vai pensar agora no timbre. O timbre é a qualidade da nossa voz. Qualidade no sentido dessa característica que faz, inclusive, quando algum cantor que você conhece canta, ou alguma pessoa, algum amigo, alguma pessoa da sua família fala alguma coisa, você, pela voz, reconhece que é aquela pessoa. O que acontece com o nosso timbre? O timbre de todo mundo é bonito e tem coisas boas, mas algumas pessoas não gostam do seu timbre, não gostam da sua voz. E isso muitas vezes acontece porque na hora de cantar, por alguma debilidade técnica, a gente muda o timbre, às vezes fica mais apertado, às vezes perde a consistência. Então, eu quero que você escute, principalmente comparado, tá? O seu grave com o agudo, porque um timbre bom, um timbre legal, é aquele timbre que a gente consegue identificar que é a mesma pessoa no grave e a mesma pessoa no agudo. Então vamos imaginar que eu tô fazendo isso aqui no grave. Quando eu digo que deixei de te amar. E aí lá no agudo eu faço assim. E nessa loucura... não parece a mesma pessoa cantando, né? Então talvez tenha alguma coisa no timbre que não ficou muito legal. Ou poderia ser que até o grave tivesse meio... Quando eu digo que deixei... Uma coisa meio, sei lá, que talvez nem combina com a minha voz no jeito de eu falar, no jeito de eu me expressar, sabe? Ou não combina com o estilo da música. Quando eu digo que deixei de te amar. Então, escuta a sua voz e avalia essa questão do timbre. Só que eu quero fazer um parênteses aqui. Normalmente, quando as pessoas estão se avaliando em relação ao timbre da sua voz, elas acham bom ou ruim. Não faça isso com você, tá? Isso não serve pra nada. Você tem que pensar o seguinte, se eu tava fazendo aqui, ó, quando eu digo que deixei de te amar, e depois eu fui pro... E nessa loucura... Será que eu consigo ir além de dizer que esse timbre aqui não tá legal? Eu tenho que ir além. Eu posso dizer, ele tá apertado, ele tá estridente, nasalado. Então, dê características de coisas que você tem que melhorar ali. Não fique no certo, errado, no bom, no ruim nesse caso. Pense numa coisa específica que você precisa fazer para corrigir, para equilibrar, para melhorar o seu timbre. Se você achou que tem dificuldade com o timbre, coloca aqui nos comentários. Preciso melhorar o timbre. Se você curtiu a sua voz, passou em todas as etapas desse teste, parabéns! Mas eu acredito que se você também tá aqui nesse vídeo e fazendo esse teste, é porque você acredita que tem alguma coisa para melhorar ou até mesmo uma insegurança em relação à sua voz, uma insegurança a respeito do que você ouve. Então diz pra mim aqui nos comentários como que foi o teste também, o que você reparou, se você reparou em mais alguma coisa na sua voz que pode ser interessante melhorar. E se você identificou alguns aspectos que você precisa melhorar na sua voz,
não sabe como resolver ou até mesmo nem conseguiu se autoavaliar, eu quero te falar que a gente tem um programa de acompanhamento e treinamento de cantores sensacional, que é a Mentoria Full Voice. E quando eu falo de acompanhamento, é porque na Mentoria Full Voice, nossos alunos têm acompanhamento individual todos os dias de segunda a sexta-feira pelo WhatsApp. Você vai mandar os seus áudios, a gente vai te avaliar, um profissional vai te avaliar individualmente, elencar os aspectos que você precisa melhorar na sua voz, te dar o direcionamento, você vai fazer os exercícios, a gente vai corrigir individualmente e dar uma orientação personalizada para sua voz. Quer ser um cantor full voice, cantar bem pra valer, cantar certo, tá sempre melhorando a sua voz e treinar com a gente? Então clica no botão aqui abaixo na descrição desse vídeo e vem pra Mentoria Full Voice. Muito obrigada por assistir, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor a sua voz. Não esquece de dar aquele seu joinha, deixar aqui o seu comentário, se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu, ativar o sininho das notificações e também nos segue lá no Instagram, @FullVoiceInstitute, que a gente tem dicas diárias. Muito obrigada por assistir e até mais!